Você sabia que existem destinos no mundo onde os brasileiros não são exatamente recebidos de braços abertos? Pois é, alguns lugares podem transformar sua viagem dos sonhos em uma experiência bem desagradável. Viajar é uma das maiores paixões dos brasileiros, mas infelizmente nem sempre somos vistos com simpatia lá fora. Seja por estereótipos, problemas diplomáticos ou até choques culturais. Alguns destinos acabam criando barreiras para nós. Hoje você vai conhecer 10 lugares onde os brasileiros não são tão bem-vindos assim. 1. Japão. O Japão abriga uma das maiores comunidades de descendentes brasileiros fora do Brasil, especialmente em cidades industriais. Apesar disso, muitos brasileiros enfrentam preconceito por serem vistos como estrangeiros barulhentos ou pouco adaptados às rígidas normas sociais japonesas. Questões como dificuldade com o idioma e hábitos culturais diferentes, como falar alto ou improvisar, reforçam a distância. Curiosidade: em algumas cidades, placas em português alertam sobre regras locais, mostrando a necessidade de adaptação. Estados Unidos, o processo de visto é um dos mais rigorosos para brasileiros, com entrevistas detalhadas e altas taxas de rejeição. Estereótipos: brasileiros são associados ao turismo de compras ou à imigração ilegal em estados com maior presença latina. Há relatos de discriminação contra brasileiros por serem confundidos com outros grupos. Curiosidade: apesar disso, cidades como Miami e Orlando têm comunidades brasileiras fortes e acolhedoras. França. Brasileiros relatam tratamento frio em restaurantes e lojas, especialmente em Paris. O idioma é uma barreira. Muitos franceses não gostam de se comunicar em inglês, e brasileiros raramente falam francês. Estereótipos: vistos como turistas festivos demais ou pouco interessados na cultura local. Curiosidade: em regiões como o sul da França, a recepção costuma ser mais calorosa. 4. Suíça, país conhecido pela disciplina e silêncio em espaços públicos. Brasileiros, por sua natureza expansiva, às vezes são vistos como barulhentos ou desrespeitosos. Há relatos de dificuldade em conseguir empregos qualificados, com preconceito contra imigrantes. Curiosidade: em cidades como Zurique, há bares brasileiros que se tornaram pontos de encontro da comunidade. 5. Arábia Saudita. Diferenças culturais e religiosas são enormes. Brasileiros podem enfrentar problemas por hábitos ocidentais, como roupas consideradas inadequadas ou consumo de álcool. Mulheres brasileiras relatam dificuldades adicionais devido às regras locais de gênero. Curiosidade: apesar disso, o futebol brasileiro é muito admirado no país. 6. Austrália. Apesar de ser destino turístico, há relatos de preconceito contra estrangeiros em geral. Brasileiros enfrentam barreiras para conseguir vistos de trabalho e estudo. Estereótipos: vistos como aproveitadores do sistema educacional ou como mão de obra barata. Curiosidade: comunidades brasileiras em Sydney e Melbourne são bastante organizadas e promovem eventos culturais. 7. Portugal. A língua em comum facilita, mas há tensões ligadas à imigração. Brasileiros são vistos por alguns portugueses como competidores no mercado de trabalho. Há relatos de discriminação em serviços públicos e no mercado imobiliário. Curiosidade: em Lisboa, há bairros inteiros com forte presença brasileira, como a Amadora. 8. Itália. Brasileiros relatam discriminação em empregos e burocracia para vistos. Estereótipos: vistos como desorganizados ou festivos demais. Em algumas regiões, há preconceito contra imigrantes em geral, incluindo brasileiros. Curiosidade: o futebol e a música brasileira são muito admirados, o que ajuda a quebrar barreiras culturais. 9. Alemanha. Cultura extremamente rígida e organizada. Brasileiros podem ser vistos como desorganizados ou informais. Há relatos de dificuldade em se integrar socialmente, especialmente em cidades menores. Curiosidade: em Berlim, a cena cultural brasileira é forte, com festas e eventos de música. 10. Bolívia. Relações diplomáticas já tiveram
atritos, especialmente em regiões de fronteira. Brasileiros enfrentam preconceito em algumas cidades, sendo vistos como exploradores ou arrogantes. Há tensões ligadas a disputas comerciais e históricas. Curiosidade: em áreas turísticas, como o Salar de Uyuni, brasileiros são bem recebidos, mostrando que a rejeição não é uniforme. Claro que isso não significa que você não possa visitar esses lugares, mas é importante estar preparado para possíveis barreiras culturais e sociais. Afinal, viajar é também aprender a respeitar e se adaptar. Agora me conta, qual desses destinos você já visitou ou gostaria de visitar, mesmo sabendo dessas dificuldades?